Meus amados, meus queridos, como estão vocês aí ao redor do mundo? Como estão as coisinhas, né, amados? Dá para você sentir que muita coisa está acontecendo, né? Em Israel, dissolveram o parlamento, outra discussão lá por causa do Irã, aquele negócio todo acontecendo. Achei muito interessante porque o refinamento do urânio que o Irã tem, eles já estão chegando a 70%. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu já não lembro mais se era 60%, eu sei que chegando a 80% eles podem ter a bomba nuclear deles já. É claro, Israel está muito preocupado com isso. Sentindo o coração, pedir para a irmã, ela está aqui restaurando pela Gislaine. Sim, o Senhor tem falado várias vezes que Israel é o medidor de todas as coisas é Israel. E o inimigo está fazendo muito bem, está tirando a atenção do povo para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Enquanto isso, eles estão tramando todas essas coisas contra Israel, né? Então, eu sinto que está prestes a acontecer alguma coisa em Israel, talvez esse verão mesmo. Vamos orar para Israel, Matos. Vamos orar para Israel. Meu Senhor, por favor, lembrai da sua cidade, lembrai do seu monte. Abençoai, Senhor, abençoai Israel, protege Israel e pedimos. O Senhor ama, é o teu lugar, é a tua terra, Senhor. E o Senhor tem falado, quem dividir minha terra também será dividido. Pedimos e oramos para a terra de Israel, para Jerusalém, para todos eles lá, Pai. Oh, que lugar lindo é quando eu fui lá com minha família. Espero um dia voltar lá de novo. Muito obrigado, Senhor, pedindo a tua bênção sobre Israel e a proteção sobre Israel. Em nome de Jesus. Muito bem, amados, que eu tenho para vocês, vamos continuar em Hebreus 7 hoje. Novamente para os novos aqui, Hebreus 7, o livro de Hebreus, são instruções para você hoje em dia, como tem sido, como o Senhor falou, eu tenho mostrado já isso nos vídeos anteriores, eu já não tenho aqui, mas são, deixa eu ver aqui, eu já não tenho aqui logo mostrando, mas deixa eu achar, né? Sempre nós temos gente nova no canal, e aqui está. Instruções finais para você, onde as instruções que ele está falando, e já escrito na palavra dele também. 8 livros finais da Bíblia foram escritos para você hoje em dia, tá? Então o João aqui está dando a versão dele. Lembre-se muito bem que isso é para os remanescentes de hoje em dia, então não é um estudo bíblico normal, tá? Você tem que aprofundar um pouco nas camadas das Escrituras. Lembre-se, amados, lembre-se que o Senhor está fazendo uma coisa nova, como ele fez há 2000 anos atrás, quando ele apareceu lá há 2000 anos atrás, ele estava fazendo uma coisa nova que ninguém entendeu. Hoje ele está fazendo outra coisa nova, está o seu Deus fazendo outra coisa nova, novos ensinamentos, novas sabedorias. Amados, abre o seu coração para receber essas novas instruções. Enquanto nós lendo sobre isso aqui, lembra muito bem que agora o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele vive dentro de você, então é diferente do que daquela época, né? É diferente daquela época, ele hoje em dia vive dentro de você, e é maravilhoso o que as Escrituras falam, quando você leva isso em consideração, ele vivendo dentro de você. Vamos ler então, Hebreus 7, 1, porque este Melquisedeque, que era o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. Então ele está falando aqui de Gênesis, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, e por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei da paz. É claro, ele aqui está falando dele mesmo. Sem pai, sem mãe, sem neologia. Lembre muito bem, amados, você é novo no canal, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré escreveu o livro de Hebreus, falado claramente por ele sobre isso. Não tem o princípio, aqui ele escrevendo, amados. Então esse livro, olha como é que é interessante ele escrevendo isso sobre ele mesmo, ó. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, é claro que na terra, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Interessante até falar desse, ele é o nosso sumo sacerdote. E você é um sacerdote do Senhor? É interessante isso, né? Na realidade, eu não sei se todos antes dessa noiva vai ser sacerdote dele. Eu acho que sim, eu não sei, né? É um mistério ainda não revelado para nós. Mas sabemos que você, hoje, é um sacerdote real dele, né? Continuando, ele fala,
Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e em que dentre os filhos de Levi receberam um sacerdote tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. E aqui o Senhor falando dele mesmo, que o nosso próprio pai Abraão deu o dízimo dele ao nosso Senhor Jesus. Isso vai acontecer com você. Isso vai acontecer com você quando o Senhor te levar para os reis e os presidentes da vida e os bilionários e milionários. Sim, eles vão dar essas coisas para você. O Senhor já tem falado amplamente, também está escrito em vários lugares. Sim, você como remanescente andando nessa terra, vocês vão ser abençoados por o povo da terra, vão ser. E eles vão dar com gratitude, muito alegre. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, e aqui certamente tomam dízimo a homens que morrem ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, por dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagos dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque, é o nosso Senhor Jesus, lhe saiu ao encontro, de sorte que, ele ainda continua falando sobre isso, sobre ele mesmo, e mostrando quem ele era, que até o nosso próprio Abraão, nosso pai, deu tudo para ele, o pai da fé, né? Se a perfeição fosse feita pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outros sacerdotes se levantassem segundo a ordem de Melquisedeque, e não se fosse chamado segundo a ordem de Arão. Ele está explicando aqui de duas alianças, amados. Ele está explicando aqui a aliança do Antigo Testamento, a aliança do Novo Testamento, e a aliança do Novo Testamento, daqui a razão que Melquisedeque apareceu, do Novo Testamento, segundo a ordem de Melquisedeque, e isso aqui é uma nova aliança começando, é você e eu, é ele vivendo dentro dos filhos dele, hoje em dia, amados. É a nova aliança do Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele é a nova aliança. Continuando aqui falando, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei, claramente escrito pelo nosso próprio Senhor Jesus aqui. A primeira lei vinha de Araão, vinha pela lei, e a segunda vem pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nova aliança, e ele vive dentro de você, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá e, concernentemente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, está aqui falando claramente o nosso Senhor Jesus que da autoridade dele, que não é a mesma do tempo de Arão, né? Não é a mesma, é um novo sacerdócio que é de acordo com a nova aliança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui ele está dando exemplo atrás de exemplo, aí um desses é aqui, e aqui ele falou que é da tribo de Judá, que nem Moisés falou a respeito, e continuando o Senhor fala, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Aqui está. Que o Senhor veio não baseado na lei dos homens, que é carnal, mas segundo a lei, segundo o Senhor, segundo ele lá no céu, que é incorruptível. É a nova aliança feita pelo sangue e o corpo dele, amados. E aqui, é claro, isso aqui são instruções para nós hoje em dia, o que ele está falando, então ele está dando a afirmação para os remanescentes dessa autoridade que ele tem, que ele veio e criou isso. Não, você vai ensinar isso, amados. Você vai ensinar isso nas nações gentias, quando você for lá, e com toda a validade, né? As pessoas vão chegar e falar, quem é esse Jesus que você adora? Assim, é uma pergunta bem válida entre os gentios, principalmente aqueles que nunca ouviram. Vamos começar, então, a pensar nesse tipo de coisa, porque sim, quem não vai, né? Quem não vai, quando você for enviado, você vai ser enviado para quem? Para os gentios. E eles vão fazer esse tipo de pergunta, que é muito válida, né? Continuando aqui, o Senhor fala, porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que vive dentro de você, e você se torna um sacerdote também.
Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. É lindo isso, né? Todas aquelas leis foram criadas, etc, etc, etc. Mas tudo é feito através do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas que você vai chegar, as pessoas que vão vir em você, e Ele vivendo dentro de você, Ele vai usar o seu vaso para quê? Para levar as pessoas a Deus. Né? Lindo, né? Versículo 20, o Senhor fala, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas estes com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É claro, o Senhor está falando dele aqui, e ele está falando de você. Você vai ser, você já é um sacerdote real. Você já é um sacerdote real, porque o Senhor já vive dentro de você. Sim, porque você não foi revelado, você não está brilhando, etc, etc, etc. Mas você já é. Ele já vive dentro de você. Só está esperando o momento determinado pelo céu. Continuando, ele fala de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Então aqui o Senhor está de novo, mostrando a diferença, amados, entre o Antigo Testamento e o Novo, ou seja, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A Antiga Aliança falhou, teve corrupção, falhou, e aqui a Nova Aliança, que é nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é a Nova Aliança que continuará por toda a eternidade. Né? Continuando no versículo 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que nele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui está, amados. Esse aqui vai ser o seu trabalho integral. Quando você for revelado, o Senhor usar você a andar nesse mundo, você vai o quê? Sempre interceder para aqueles que estão doentes. Eu acredito que o Senhor começa a fazer isso primeiro em nossas famílias, né? Como ele sempre fala, começa primeiro em Jerusalém, começa primeiro no meu trono. Então, quando for revelado, eu acho que o primeiro trabalho que os sacerdotes do Senhor, os vasos do Senhor vai fazer primeiro vai ser na família. Eu acho que vai ser esse o caso, antes de sair para o mundo. Continuando no versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feitos mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Observem-se, amados, é ele escrevendo sobre ele mesmo as coisas que ele fez. É lindo o Senhor, né? E o povo naquela época ele falou que não podia saber disso. Hoje a gente sabe, foi ele que escreveu. Versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes, está no plural, a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito e para sempre. Eu dei uma olhada aqui nessa lei, nós vamos falar mais sobre essa lei. A lei, amados, a lei da antiga aliança, eu vou mostrar mais umas coisas que o Senhor tem revelado. Então aqui está, ele foi feito depois da lei, mas olha só o que ele vai fazer, né? Vamos para Hebreu 8, Hebreu 8, 1, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, glória a Deus. O Senhor continua, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Tudo feito pelo Senhor é dele. Não tem nada copiado do homem, absolutamente. Daí que eu falo tanto aqui nesse canal. Você que tem sido chamado para aprender novas coisas do Senhor, esquece o passado, amados. Esquece tudo que tem sido ensinado a você sobre o Senhor. O mundo não conhece o Senhor e o mundo não conhece o Senhor agora. Esquece tudo, amado. Esquece tudo que você tem sido sobre ele e aprenda esses novos ensinamentos que ele está dando. Vai ser difícil reeducar, uma das coisas mais difíceis que tem, né? Continuando no versículo 3, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pois isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer.
Ora, se ele estivesse na terra, diz o Senhor, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Olha só, vamos ler mais sobre isso. Os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Porque ele quer falar o seguinte, amados, para você aí, quando você sair ao mundo, que quando você sair ao mundo, você vai sair pregar o Senhor ao mundo, tá? E não as leis. Não é que ele está falando que é coisa errada, mas existe uma aliança que é melhor que a aliança dele. Ele vai falar mais sobre isso. Ó. Então, até aqui parece, eu acho que no tempo dele ele fazia isso. E realmente as pessoas vinham, você está acabando com as leis, etc, etc, etc. Porque já até falaram isso para mim, né? E eu, não. E eu acredito que isso aconteceu com o Senhor. É por isso que ele falou, não pense que eu vim aqui para abrogar ou apagar as leis dos profetas. Por que ele falou isso? Justamente por causa desse tipo de conversa aqui, amados. Ele fazendo essa comparação entre a lei e ele. Né? Vamos ler mais, ele fala uma coisa muito linda aqui, um grande mistério, olha aqui. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, porque é medidor de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então ele não veio para abrogar a lei, ele tem uma melhor aliança, não que isso abroga a lei. Né? A gente leva de um extremo para o outro, né? Ele fala mais ainda, preste atenção por favor, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para a segunda. Lindo o que ele escreveu aqui. Se aquela lei, aquilo tudo dado antes dele, fosse realmente perfeito, não haveria razão para ter uma segunda aliança. É uma coisa assim que faz sentido que ele fala, né? Continuando por isso aqui, com certeza ia levar um maior tipo de coisa na época dele, tá? Com certeza, porque há muitos que grudam, né, na palavra, é muito difícil falar sobre isso, né? E há alguém aqui, há uma aliança melhor, não que uma abroga a outra, aliás, ele vai mostrar mais sobre isso, vamos ler aqui, porque repreendo-os, eles diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Eis que virão dias, né? Olha só. Isso já é assim, né? Não segundo a aliança que fiz com seus pais, olha só. Então aqui diz o Senhor, a primeira aliança que ele fez, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, diz o Senhor, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Continuando, o Senhor fala, porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento. Ó. Aqui a tradução melhor seria, colocarei suas leis em sua mente e em seu coração a escreverei. Então eu busquei aqui no hebraico para dizer o que significa leis, e é realmente as leis, todos os tipos de leis dado antes dele, no Antigo Testamento. Todos aqueles tipos de leis e mandamentos que foi escrito lá, ele está falando aqui. Então ele não veio para abrogar. Ele pegou aquelas leis todas do Antigo Testamento, ó, né? Ele pegou aquelas leis todas e colocou o coração dele em cima delas. Olha só. Então isso aqui explica exatamente o que ele tem falado. Eu não vim para abrogar as leis. Não pense, porque ele falando essas coisas, ele mostrando, peraí, existe uma aliança melhor, aí o pessoal que está acostumado com isso aqui, não, o que você está querendo fazer? Está querendo eliminar tudo? Ele falou, não quero, eu não vim aqui para abrogar e eliminar as leis, mas para preenchê-las, e aqui ele está falando aqui exatamente, ele pegou as palavras que ele tem falado, as palavras dele do Antigo Testamento, a gente fala palavra, a gente pensa que é exatamente as palavras dele do Antigo Testamento, ele pegou essas palavras e colocou na mente das pessoas e depois no seu coração. Aqui é um grande mistério, irmãos. É um grande mistério, ele já tem mostrado aqui várias vezes que as escrituras, aqui falam dos Estados Unidos das escrituras, eu acho que em todos os lugares falam palavras, não tem nada de errado com isso, descem camadas, né? Você lê e com a revelação do Espírito Santo dá um segundo entendimento, um terceiro entendimento, ele já falou aqui várias várias vezes, a não ser que você é novo nesse canal, de várias escrituras que a pessoa vê um negócio e pensa que, não, mas tem esse aqui, continuamente com a nossa mãe Arim que não entende, mas é isso que eles pregam. É exatamente isso que ele fala. Uma vez você pega as palavras dele
e carimba com o coração dele. Há um outro interpretação, depois uma outra, depois uma outra, depois uma outra, conforme ele fala, e ele mostra e fala isso claramente, a não ser que você é novo nesse canal, ele vai continuar falando isso. E aqui é um grande, grande entendimento, tá? Porém, as minhas leis, ou seja, colocarei a antiga aliança. Eu olhei no hebraico e realmente essa palavra lei é a mesma usada na antiga aliança. Quer dizer, ele vai colocar aquelas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Aqui é uma mistura dos dois, amados. É uma mistura do antigo e do novo, porque é impossível para você simplesmente apagar as palavras do Senhor que ele falou no Antigo Testamento. É impossível isso. É dele, do mesmo, do próprio. Mas o Antigo Testamento, como ele falou, é a lei, e o Novo Testamento, fala Testamento, aliança. A antiga aliança é a lei, os mandamentos, é tudo, e a nova aliança é o coração. Então ele pega o que eu tenho visto aqui, eu tenho vários exemplos para falar. Continue no canal, vou fazer algumas coisas que ele já tem falado, só vou falar o que ele falou. Ele pega a palavra dele e carimba com o coração dele. É lindo isso, ó. É maravilhoso, ó. Praticamente você tem em choque, né? Eu não fui ensinado isso há 30 anos. Realmente uma nova interpretação da própria palavra dele. Então ele falou que eu lhes sereis por Deus e eles serão meu povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Isso vai acontecer aqui no momento que ele revelar os filhos dele. Ele falou, não vai passar em branco, o pessoal vai saber quem você é. Continuando, ele fala, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e suas prevaricações não me lerarei mais, dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Aqui está, você está vendo? É esse tipo de coisa que várias pessoas é muito difícil entender. Eu já tive meus problemas quando eu falei do Senhor, falei do Senhor. Você está querendo eliminar a lei, etc, etc. E há uma nova aliança, mas novamente é esse grande mistério que ele tem falado. Você pega a palavra dele do Antigo Testamento e até do Novo, e carimba, o Novo é o coração dele, carimba com o coração dele. Essa é a melhor maneira que eu posso falar. E há vários exemplos que ele fala disso, da própria palavra dele. O que foi tornado velho, que é a antiga aliança, em si envelhece perto de estar acabado. Lindo isso que o Senhor está falando, né? Tem que meditar muito sobre isso, amados. Eu vou comentar Hebreus 9. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia candeeiro e mesas e pães de proposição, ao que se chama santuário. Ele continua, se eu me engano, mas eu não contei, mas aqui deve ser o quinto ponto ou o sexto ponto, ele mostrando a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança, mas a antiga aliança não é eliminada, ela é juntada com a primeira, ou seja, ela é carimbada com a primeira aliança, e a palavra dele então se torna perfeita em nosso coração e nossa mente. Ele vai falar mais sobre isso. Ele fala que está continuando falando a mesma coisa, porque depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um santuário de ouro, a Arca da Aliança, coberta de redor, está em Jerusalém, não andei em cima dela, 6 metros em cima. A coberta de ouro é toda ao redor, em que está o vaso de ouro que continha o maná e a vara de Abraão, que tinha florescido, e a todas, e estão lá ainda todas essas. O Ron White achou todos eles. Tudo isso. E sobre a arca dos querubins da glória, que faziam sombra ao assento de misericórdia, é a melhor tradução, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Novamente, aqui é o Senhor conversando sobre essas coisas. O Senhor continua, ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Olha só, aqui novamente ele faz mais uma... eu não quero falar a diferença, mas eu não tinha outro jeito de falar. Aqui ele fala da nova aliança. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que era um dia de expiação, não sem sangue que oferecer por si mesmo e pelas culpas do povo. Isso aqui é o Senhor, que quando o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, uma vez por ano, só o sumo sacerdote podia entrar, e eles respingavam os sangues dos animais do lado, eu acredito, leste da arca. O sangue dele caiu do lado oeste da arca. Já foi falado isso aqui na Páscoa.
Mas, por favor, escreva para mim se você tem perguntas sobre isso, tá? Eu responderei. Ou então você procura um vídeo sobre a Páscoa, acho que eu falar sobre isso aqui. Dando nisso a entender, olha, são 25 minutos, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é alegoria para o tempo presente dele e agora nosso também, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quando há consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente, olha só, mas ele continua falando, e ele não para de falar, esses 3 capítulos, constituídos somente em comidas e bebidas e várias ablusões e justificações da carne imposta até ao tempo da correção. Então, claramente falando da antiga aliança, agora vem a nova aliança, o Senhor diz, mas vindo Cristo, ou seja, ele, o sumo sacerdote dos bens futuros, ele escrevendo isso, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é, não desta criação, glória a Deus, o Senhor continua, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e de as cinzas de uma novilha espartiza sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Tudo isso, amado, você vai ter que entender isso quando as pessoas vierem fazer pergunta da antiga aliança e da nova aliança, qual a diferença, etc, etc. Então, aqui é uma boa revisão, você explicar, você vai mostrar para os gentios, para aqueles que querem entender. É uma pergunta muito válida. O porquê? O porquê? De onde veio Jesus? E da antiga aliança? O que é isso? O que é a nova aliança? Eles vão fazer isso porque eles querem entender, não há nada de errado com isso. E o Senhor dá muito exemplo aqui sobre a antiga aliança e a nova aliança, que é ele, que é justamente para levar as pessoas ao Deus vivo. O Senhor continua, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão e tais transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Lembre-se bem, é o Senhor escrevendo essas palavras, falando da morte dele, e porque ele tinha de morrer, continuando o Senhor fala, porque um testamento tem força onde houve morte ou terá algum valor enquanto estiver vivo. É claro, o testamento é forte quando morre a pessoa, né? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Claro, tinha de ter morte dos animais para jogar o sangue, para expiar para os pecados do povo, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e de bodes e com água viva, lã e sopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo tinha de haver sangue. E no tempo de Moisés, do Arão, eles usavam o sangue de animais, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. É semelhante, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Tem que haver derramamento de sangue. E quando a primeira pessoa da terra, quando Adão pecou, o Senhor, que nem fala aqui nos Estados Unidos, ele estava tão bom como morto. É esquisito traduzir, né? Mas tem um ditado em inglês que é assim, que quando o pecado entrou então aqui no plano do Senhor, da criação do ser humano, o Senhor já sabia, desde aquele tempo, que ele tinha de derramar o sangue dele. Ele já sabia de tudo isso, porque tem que haver derramamento de sangue para que a nova aliança, ou seja, para que nada interfira no plano que ele e o Pai e o Espírito Santo criou. Continuando, ele fala, 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais como sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos. Note que é o Senhor falando dele mesmo, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por vós perante a face de Deus. Ele está sentado exatamente onde ele estava antes de vir para a terra e morrer aqui. Ele voltou e sentou no mesmo lugar, ao lado direito do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, Abba.
versículo 25, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheiro, sim, é uma vez por ano que acontece o dia de expiação. De outra maneira, é necessário lhe for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora a consumação dos séculos uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois desse juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Muito simples o que ele tem falado aqui, que desde o tempo, antes do tempo da vinda dele, para pagar os pecados do povo, eles tinham precisado do sangue dos animais, etc, etc, e o sumo sacerdote jogava no povo, jogava no livro, jogava na Arca da Aliança. Era necessidade de fazer isso de acordo com a lei, mas ele falou, e isso tem que ser feito uma vez por ano, mas quando ele veio, ele morreu uma vez por todas e não tendo pecado, o sangue dele agora continua por toda a eternidade. Lindo, glória a Deus e aleluia ao nosso Deus, né? Como novamente, esse aqui é ele escrevendo sobre essas coisas. Glória, glória a Deus, é nosso Deus. Novamente, amados, isso aqui são instruções para você que vai andar na terra. Isso são perguntas muito válidas, muito válidas pelos gentios. Eles podem vir você, por que eu preciso? Eles precisaram de sangue, etc, etc, né? É muito lindo entender esse conceito novamente. A nova aliança sendo melhor, ou como o senhor falou, melhor do que a primeira, a segunda que é dele, né? Não, novamente, ele teve problema, como o apóstolo Paulo teve problema também. Não é a questão de eliminar as leis, não é nada disso, mas sim é como ele falou, você pega a lei e carimba você pega a lei, que é a primeira aliança, e você carimba com a segunda aliança, que é o coração do Senhor. E há muito o que falar sobre isso, a gente vai falar muito sobre isso no livro de João, quando você sair por aí com compaixão, misericórdia e amor para as pessoas perdidas. Fique na paz do nosso Senhor. Desculpa, foi demorado, tá? E eu estou indo rápido, como vocês podem ver, eu não falo assim tão rápido. A gente tem muito o que falar ainda. Fique na paz do amor do nosso Deus, amados. Tchau, tchau.